Então, dando continuidade aí, só para vocês verem essa questão do, do, do meio natural até o meio técnico, científico e informacional, o professor Milton Santos vai trabalhar com a ideia também de meio técnico, né? O que vai ser o meio técnico segundo o professor Milton Santos? Bem, o meio técnico ele começa com a Revolução Industrial, século XVIII, e vai até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. Vamos periodizar nessa etapa aí, ó. Então veja que é um período relativamente curto, se comparado ao período do meio natural, tá? O que seria o meio técnico? Bem, o meio técnico vai ser o meio criado pela Revolução Industrial. Esse meio técnico, ele vai iniciar nos países que fizeram a Revolução Industrial. Então, esse meio técnico vai começar a ser construído inicialmente, né, nos países, começa na Inglaterra, depois expande-se pela Europa, na segunda fase da Revolução Industrial, e quando chega nessa segunda fase, vai para Estados Unidos e Japão, por exemplo. Tá? Então, esse modelo de sociedade é que é chamado de meio técnico. Por quê? Começa com a Revolução Industrial e o espaço geográfico torna-se um espaço mecanizado. Então, as máquinas e a mecanização, de um modo geral, ela passa a sobrepor-se à natureza pela primeira vez. Então, pela primeira vez, o homem domina a natureza, mas isso é interessante. Não é o homem domina a natureza, ele dominando. Mas ele criou as máquinas e as máquinas é que subjugam a natureza. Então, quer dizer, o homem cria instrumentos técnicos, por isso que o meio é técnico. Esses instrumentos técnicos é que vão alterar a relação homem-natureza. Então, a técnica passa a ser um meio para alterar a natureza. Ou seja, a técnica fica no meio do caminho. É como se fosse assim, ó. Aqui está a sociedade humana, aqui está a natureza. Entre o homem e a natureza surgem as máquinas, os equipamentos, ou seja, esse meio técnico ele vai surgir mecanizado. E essa mecanização vai ser o domínio da máquina, tá? E isso vai mudar profundamente as relações do homem com a natureza. Veja que a partir de agora, a relação homem-natureza é mediada. O que quer dizer mediada? Tem a participação, a colaboração das máquinas. Então, os instrumentos técnicos passam agora a fazer o papel que antes era reservado ao homem, lá no meio natural. Então, por exemplo, para arar a terra, você tinha o homem arando a terra. Quando muito, o animal ajudando o homem a puxar o arado. Isso no meio natural. Agora, no meio técnico, eu tenho uma máquina fazendo esse trabalho. Portanto, a técnica passou a ser o quê? A mecanização. E essa mecanização passa a ser um mediador. Fica no meio da relação entre homem e natureza. E isso vai mudar profundamente a vida da sociedade mundial. Primeira característica é que esse meio técnico ele vai ser usado como forma de opressão. Vai ser usado como forma de dominação política a partir do século XIX, por exemplo. Então, essa dominação é justamente para explorar outros territórios. Então, a superioridade técnica veio trazendo consigo a superioridade racial. Então, o branco europeu tornou-se superior, porque tinha o domínio da mecanização, dos meios técnicos. Né? Então começa, a partir do século XIX, criar a ideia de que o homem europeu, o homem do norte, seja estadunidense ou japonês, o homem do hemisfério norte era mais evoluído. E essas concepções vão ter contribuições no mundo científico, por exemplo, com o darwinismo social do século XIX. E aí vai justificar a destruição de culturas e povos, por exemplo, na África e na Ásia, durante o imperialismo europeu.
que é chamado de neocolonialismo do século XIX. Essa mesma concepção vai justificar o pessoal da costa leste, das 13 colônias que originam Estados Unidos, vai justificar a dominação através dos meios técnicos, né? Estradas de ferro, poços de petróleo, toda a infraestrutura que eles vão construir, linhas de telégrafo, na marcha para o oeste, destruindo povos antigos, como os indígenas, e travando guerras e expropriando essas pessoas, arrancando delas o direito ao uso dos recursos naturais, que até então tinha uma outra lógica, não a do capitalismo. Então veja que o meio técnico, ele se torna uma forma de opressão. É uma forma de opressão sobre a natureza, porque agora o homem tem as máquinas que vão potencializar a sua ação sobre a natureza, mas ao mesmo tempo torna-se uma opressão para determinados grupos humanos na sociedade capitalista industrial. Então veja que essa fase, e isso vai justificar também os japoneses, na região ali da Indochina, região do extremo asiático, os japoneses fazerem ataques e tomar territórios da China, né, do Vietnã. Então várias guerras são travadas nesse período justamente como forma de opressão. Né? Então, nós somos superiores porque nós temos o domínio da técnica. Então, o meio técnico, entenda-se, a mecanização passa a ser usado como instrumento político de submissão e de dominação imperialista a partir do século XIX. Então, essa relação vai ser ditada pelo ritmo da indústria. Então, é a indústria que vai dizer aonde eu vou explorar e como eu vou explorar. Não são as necessidades, não é a falta de alimentos, não, é o que a indústria está precisando. Se a indústria precisa de matéria-prima X, então justifica eu explorar essa matéria-prima X. Se o mercado, a indústria, estiver exigindo outro tipo de comportamento, eu vou adotar esse modelo. Tá? Então vai ser um período de domínio essencialmente da indústria. A indústria vai ditar as regras de como vai funcionar a relação homem e natureza. Então aqui eu tentei explicar para você o que seria o meio técnico na visão do professor Milton Santos. Tá? Pessoal, alguma dúvida sobre o meio técnico?